Bom dia, Flor. Vamos focalizar o Evangelho? Hoje eu tô falando assim, ó, Jesus, quero entender, sabe, Flor? Porque, pra mim, tem esse... Eu tô entendida que tem dois evangelhos. Porque um fala de um jeito e outro fala de outro jeito. Aí você falei contigo que você falou, vai lá em Gálatas 2 que você vai entender que tem dois evangelhos. Aí eu fui, li, mas eu não compreendi muito, sabe, Flor? Alguma coisinha só. Aí queria que você destrinchasse pra mim essa história de dois evangelhos, qual que eu sigo, você entendeu? O evangelho não é tudo boa nova. Então, qual que eu sigo, Flor? Fala pra mim. Ensina aí, Flor. Vamos focalizar o evangelho. Em Gálatas 2, né, o apostolado aos judeus e aos gentios nos mostra aqui, evidente, dois evangelhos. O que Paulo trouxe para os gentios e o que Pedro pregava para os circuncisos. Aqui, ó, Paulo repreende a Pedro a justificação pela fé em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados, está lá em Romanos 5, como já falei. Nós somos justificados por Jesus Cristo. Mas Pedro, ele era do outro evangelho. Ele estava errando o alvo, né? Porque depois da cruz, as boas novas são para todos. Não importa se é judeu, grego, brasileiro ou sei lá quem. Pois todos nós que somos iguais diante de Deus, eles viram como Deus tinha me usado tão extraordinariamente para ganhar os incircuncisos, tal como Pedro havia sido grandemente abençoado, sim, em sua pregação, o quê? Aos circuncisos. Então são dois evangelhos, né? Agora, só que nós temos que nos atentar para o evangelho descer, depois da cruz, são nós os estrangeiros, não é isso? Pois pelo poder de Deus, Pedro foi usado como apóstolo aos que circuncisos, assim como eu fui feito apóstolo para anunciar o evangelho que é aos gentios. Gente, os circuncisos são o quê? Os da lei. Olha lá o que nós começamos a falar de Gálatas 3:10. Velho marido. E quando Pedro, Tiago e João, reconhecidos como colunas, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu dons especiais, dons, né? Tudo é dom. Tá lá em Efésios 4, né? Ele separou uns para isso, outros para aquilo, tudo é o quê? Dom. Cada especificação daquilo é dom. Estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, encorajando-nos a continuar a nossa pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam a sua obra com os judeus. A única coisa que sugerida por eles foi que deveríamos sempre nos lembrar de ajudar os pobres, né? Então, esta é a comunhão, comum união, né? A oração, partir do pão, ajudar os pobres, o que eu tenho procurado fazer, né? Foi o que Tiago disse também, né? Tiago também disse lá, Tiago está falando, Tiago 1, está falando o quê? Para as 12 tribos. Aí lê Tiago 1, versículo 26 e 27, e também está falando sobre esta religião, né? A religião de Deus, né? Que é ajudar os necessitados. Pedro não estava errado, ele seguia a letra. Agora vejo a sua parte desse pacto, né? Estamos em Gênesis 17. Disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, você e seus descendentes. Esta é a minha aliança que você e os seus descendentes devem guardar. Todos do sexo masculino devem ser circuncidados. Esta circuncisão será o sinal da aliança entre mim e você, né? É a prova, né? Isso aqui é a prova de que vocês e seus descendentes aceitam a minha aliança. Então, Pedro estava seguindo o quê? Esta aliança, que é Deus de Gênesis 17, é de antes da lei. O sábado também é de antes da lei, né? Tá aqui em Gênesis 2, né? E no sétimo dia, tendo Deus
terminado a sua obra, ele descansou, né? Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo. Não foi o primeiro, né? Não é o domingo, dia do Senhor. Aqui está falando que Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois nele descansou de toda a obra da criação. Vamos lá? Levítico 16:31 diz: portanto, o sábado de descanso solene, quando vocês se humilharão. Esta lei é perpétua, é permanente. Nas gerações que futuras, esta cerimônia será o quê? Dirigida por aquele que for ungido. Aí apenas uma pergunta. O sábado e a circuncisão com o dízimo, todos 3 foram diante da lei. Então voltaremos ao raciocínio de Gálatas 3:10. Então, todas essas leis foram através dos Levi, né, da tribo de Levi, né, as leis que mesmo sendo de antes das leis. Mas olha a boa notícia, o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno, depois da cruz é eterno. Se, portanto, a perfeição houve, né, se houvera sido no mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu o sacerdócio. Amém? O que quer dizer ordem de Melquisedeque? Né? Cristo é da ordem de Melquisedeque. Quer dizer que Cristo é sempre eterno, já existia antes de Abraão, sem genealogia, né, humana, assim como Melquisedeque, né? Aliás, Melquisedeque era prefiguração de Cristo, né? O abençoador. Vamos ler para terminar? Hebreus 7, Melquisedeque é o quê? Tipo de Cristo. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdócio do Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança, né? Abraão estava vindo o quê? Da matança dos reis. O que ele fez? Ele abençoou. Então ele é um tipo de Cristo. Ele abençoou primeiro Abraão, ou a Cristo, né? Ele abençoou primeiro Abraão, né? Aí, no versículo 2 diz, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, né? Então ele separou o dízimo de tudo. Quem estava vindo de onde? Da matança. Então ele separou, né, ali de todas as armas, de tudo, né, de tudo que ele teve para a guerra, ele separou e deu para Jerusalém, né, para Salém, que é Jerusalém, que é a casa do tesouro. Ele devolveu tudo aquilo que ele recebeu para ir para a guerra, né? Então é isso, ele devolveu, mas ele foi o que? Primeiramente ele foi abençoado, ele teve as armas de guerra para ir para a guerra e venceu, e trouxe, e separou, né, de tudo aquilo que ele recebeu, porque por ele mesmo ele não venceria, mas ele foi abençoado para ser vencedor. Aleluia.